Olá, estou de volta com mais um programa Movimento, que é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba. Meu entrevistado de hoje é o empresário Manuel Rodrigues Neto, que é presidente da ACIU, Associação Comercial e Industrial de Uberaba. A entidade completou 91 anos de funcionamento. Então nós vamos conhecer um pouco dessa história, o que aconteceu em 2014 e qual é a programação para 2015. Seja muito bem-vindo ao programa, Manuel. Obrigado, Evaceira. É um prazer estar com você aqui, falando para os telespectadores sobre uma coisa que me interessa muito e que eu sou um ferrenho defensor, que é a Associação Comercial e Industrial de Serviços de Uberaba, ACIU. Principalmente nesse ano, como você disse, ela está completando 91 anos de idade, é uma senhora, mas que eu considero como quase uma mocinha de 20 e poucos anos, né? E apesar da idade dela, o que conta é a experiência que ela tem e o apoio que ela tem dado ao município de Uberaba e aos negócios aqui de Uberaba no seu desenvolvimento. Então, presidente, a ACIU, pelo que eu sei, ela foi a primeira entidade de classe a ser criada em Uberaba, né? E o objetivo principal é dar esse amparo, essa sustentação no desenvolvimento do comércio e da indústria de Uberaba. Mas de que maneira efetivamente isso é feito? Isso, na realidade, quando ela foi criada em 1923, em dezembro de 1923, ela tinha justamente esse objetivo. Uberaba não tinha uma atividade industrial muito desenvolvida e o setor comercial estava em ebulição. E aí alguns empresários da época entenderam, e de maneira até pioneira e com vanguarda, né, que seria necessário que criassem um mecanismo que fosse um auxiliar do poder público para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento industrial e um desenvolvimento comercial mais efetivo e mais forte. E aí esses empresários se reuniram e criaram a Associação Comercial justamente com aquele espírito associativista, de entendimento de que duas pessoas podem fazer mais do que uma isoladamente. Então eles ao se reunirem, né, conseguiram essa sinergia. E esse apoio, essa criação demonstrou-se ao longo desses anos muito importante para o município de Uberaba, porque várias conquistas que foram adquiridas pelo município tiveram o seu início e tiveram o apoio ferrenho e fundamental da entidade da ACIU. O senhor cita aí um grupo de empresários, né, lá ainda nos anos 20. É claro que todo projeto, toda ação era parte de uma necessidade, parte de um desejo. Quais foram esses empresários assim arrojados, empreendedores que fundaram a ACIU? Então, alguns que eu me lembro aqui agora, o Cesário, o Quintiliano Jardim, a família do Totti, vários deles, né? Alguns chegaram depois, inclusive da colônia árabe também foram convidados. Nós estamos publicando um livro agora que conta esses 91 anos e traz um pouco da vida de cada um desses defensores do município. Eles efetivamente buscaram esse entendimento e conseguiram alcançar esse êxito, né? Por exemplo, nós falamos de pioneirismo, né? A Associação Comercial, no mandato do nosso ex-presidente, o Fidelis Reis, ela construiu a sua sede. E há 70 anos foi o segundo espigão de Uberaba. E já construiu ali na Leopoldina de Oliveira? Na Leopoldina de Oliveira. Eu até acho interessante, se você pegar uma ata da reunião, né, para a construção da cela sede, como as coisas aconteciam de maneira diferente do que acontece hoje, né? Na primeira reunião, para se definir como seria o ingresso de associados na associação, as propostas de valor de luvas, né, de valor de pagamento para poder entrar como associado. Como se fosse uma ação, luva isso? Isso, uma ação, comprar uma ação. Os valores dessa ação, a proposta que foi adotada foi a de menor valor, né? Então, para se transformar como associado naquela época, você, dentre todas as propostas, a de menor valor para o ingresso. Entretanto, no lado oposto, a mensalidade que seria cobrada de cada um daqueles novos associados, o valor maior foi o aprovado, em detrimento do valor menor. Então, eles entendiam, assim, até de maneira diversa do que a gente pensa hoje, né? Eles entendiam que o investimento, né, era importante, mas a continuidade desse investimento era mais importante do que o investimento. Que era a manutenção do funcionamento. Hoje a gente vê negócios que são abertos aí, que o investimento ele é
ele é patrocinado e depois a despesa fica por conta de um grupo e às vezes esse investimento não vai para frente porque a despesa ela se sobrepõe às vezes até o valor do investimento inicial. Então nessa continuidade, né, eles viram também na época que era necessário ter um endereço correto para que a entidade pudesse funcionar e aí cotizaram na época a venda de novas ações que dariam direito a um título que nós chamamos de título remido para aqueles empresários que colaboraram com a construção do prédio. E aí, novamente, o interessante que eu acho é a visão deles de negócio, né, que era importante que cada um dos empresários fizesse um aporte maior de capital na entidade para que ela tivesse uma condição diferenciada, né? Tivesse uma casa para funcionar e tivesse condições de colocar os seus colaboradores e atender o seu associado de maneira mais confortável e com melhor qualidade. E aí naquela época, depois já em 1940, na década de 40, né, em plena crise mundial, com guerra mundial existindo, foi feita a cotização. Adquiriu-se o imóvel onde foi construído este prédio, que funciona até hoje, na Leopoldino de Oliveira, e foi feita a construção do imóvel com a cotização de todos os associados daquela época, pagando pela construção do prédio. E hoje como é que é feito? Quer dizer, não tem essa luva porque foi em função lá do prédio em si, da construção, né? Isso. Hoje é um valor de associado. O que a pessoa deve fazer para ser associado da CIU e da... Hoje basta ela fazer uma inscrição, né, um preenchimento de uma inscrição e nós temos uma colaboração mensal que o associado faz para que nós possamos fazer frente às nossas despesas. Ela é inicialmente de R$ 45. Nós temos uma condição diferenciada, R$ 45 mensais. Nós temos uma condição diferenciada que é do MEI, do microempreendedor individual. O MEI paga R$ 45 por trimestre. Mas as grandes empresas colaboram com um valor maior. Então, conforme o tamanho da empresa, ela faz uma contribuição. E essa contribuição mensal é no mínimo de R$ 45. Ao longo desse ano, é claro que desses anos todos aí, né, de atuação da CIU, muitas modificações devem ter sido feitas no estatuto. Quais foram, assim, as mais relevantes que você conseguiria pensar aqui para nós? Nós tivemos, das mais relevantes que nós tivemos nos últimos tempos foi quando foi criada as faculdades, né? Quando foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, teve uma alteração estatutária colocando lá como objetivo, naquela época, em função de ter que se qualificar pessoal para trabalhar nas empresas, a associação novamente saiu à frente no método de vanguarda e criou uma entidade, uma instituição para oferecer para as empresas locais e regionais, né, qualificação de mão de obra. E naquela data ela teve que fazer uma alteração estatutária. Depois nós tivemos uma outra alteração estatutária, que foi quando nós começamos a oferecer o serviço de assistência à saúde, né? E aí nós tivemos que fazer uma alteração estatutária colocando esse objetivo lá. Então, o que a gente pode chamar de mais importante, de mais atrativo. E nos últimos tempos nós fizemos uma alteração estatutária, onde nós colocamos o oferecimento de um serviço em apoio à justiça, que é o nosso passe, que nós temos lá hoje, que é o Posto Avançado de Conciliação Extrajudicial, tem prestado relevantes serviços à sociedade uberabense, à comunidade uberabense, em apoio à justiça, né? É um convênio que nós fizemos com o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o SEBRAE, a Federaminas e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em um braço que ela tem, que é a Confederação Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Nós tivemos que colocar esse objetivo no nosso estatuto para poder atender a uma exigência legal do Conselho Nacional de Justiça. E agora nós devemos fazer uma extensão desse braço da Justiça, que o Conselho Nacional de Justiça quer criar conselhos extrajudiciais, né? Então, a proposta é que antes de você ingressar na Justiça com um processo, você passe por um desses locais onde há tentativa de solução do conflito de maneira amigável, para tentar tirar um pouco do volume de processos que a gente tem hoje na Justiça, que são um impedimento de acesso à Justiça até algumas pessoas. Esse passe nosso demonstrou também que nós somos pioneiros, porque o projeto que nós criamos ele foi pioneiro no Brasil,
e hoje ele é modelo para o Brasil todo, sendo inclusive adotado pelo Sebrae Nacional como um modelo de política pública a ser implementado em todas as associações comerciais que tenham interesse no Brasil. O nosso convênio foi um trabalho que nós fizemos com a Prefeitura Municipal. Nós fomos procurados pelo prefeito e ele queria inscrever todos os devedores do município no cadastro restritivo de acesso aos meios financeiros, né? No nosso caso, o SPC. E como a gente estava num processo inicial do passe, nós sugerimos ao prefeito que antes de ele inscrever as pessoas no SPC, que ele desse a oportunidade ao contribuinte de fazer, de negociar livremente isso com a prefeitura, né? E que desse a ele a chance, a oportunidade de negociar. Aí nós nos deparamos, e aí a Câmara foi muito importante nesse processo, a Câmara Municipal, porque entendeu a necessidade de alterar o Código Tributário do município. Então nós trabalhamos numa alteração do Código Tributário do município naquela época e criamos no Código Tributário uma condição especial para aquele contribuinte da prefeitura que quisesse fazer o acordo pelo passe, né? E aí a Câmara, sensibilizada disso, atendeu ao nosso pleito, alterou o Código Tributário naquela época, alterou novamente agora. Nós estamos prestando esse serviço para a Prefeitura novamente agora, de tal forma que deu condições que a gente começasse o trabalho. E assim, em volumes, né, nós já executamos em atividades de trabalho lá a recuperação na primeira etapa de 8 milhões de reais de crédito tributário para o município, quer dizer, um dinheiro que talvez o município não ingressasse com ações na justiça em função do valor pequeno para a cobrança deles, e que o brasileiro, de maneira geral, ele é cumpridor dos seus compromissos, né? E às vezes não paga o tributo porque tem outras contas para pagar, e aí deixa o tributo. E a aceitação foi muito boa. E esse ano nós retomamos esse serviço e fizemos uma cobrança para o Coagra. O Coagra nós recuperamos para o Coagra 3 milhões e pouco de reais, e para a Prefeitura Municipal nós ingressamos com o serviço em novembro, e novembro e dezembro nós já recuperamos 1 milhão de reais. Bom, você fala assim com destaque, assim, com um sucesso, realmente, porque teve uma resposta muito positiva para a comunidade, né? Isso. E para a entidade. Isso mesmo. Existe um grupo que é formado para esse atendimento? Existe um horário fixo para as pessoas procurarem o passe? Dentro da CIU? Nós temos lá, ele funciona no nosso prédio, no térreo. Nós temos lá um espaço que é do passe, tem um QG da prefeitura montado lá. Ele funciona das 8 às 18, mas a cobrança em si, ela é feita toda marcada previamente. Então é enviada uma correspondência para o contribuinte, convidando ele a participar de uma audiência, onde há a possibilidade de fechar um acordo. A sensibilidade da Câmara neste evento conosco, nesse evento agora, é que ela entendeu que seria muito importante para o município receber esse crédito, e também seria muito bom para o contribuinte, tanto que concedeu um desconto na lei, autorizando o município a receber esses créditos tributários com até 90% de desconto na multa e no juro. É bom que você esclareça essa questão, né, senhor presidente, que é a questão tributária, porque o passe ele funciona assim, parecido para os leigos, como se fosse um juizado de pequenas causas. É um braço da justiça. Porque é um local, um espaço de conciliação, exatamente, né? Isso mesmo. Ele é um braço da justiça, né? Tanto que todos os acordos que são realizados, eles são assinados por um juiz. Eles são homologados por um juiz. Eles têm respaldo judicial. E esse serviço, Vacir, é bom a gente ressaltar que este serviço nós prestamos para toda a comunidade uberaba. Não só para os associados? Não, nós prestamos para todos a comunidade uberaba. Nós gostaríamos que todos os associados nossos usassem, né? E que todos aqueles que não são associados se associassem também e usassem esse serviço. Mas nós prestamos esse serviço não é só para o poder público, nós prestamos para as empresas também. Eu tenho um caso que aconteceu agora em outubro, que é muito interessante. Nós tivemos uma pessoa que devia para dois associados nossos, e estava com o nome dela no SPC. E ela tentou várias vezes ir até as empresas e negociar essa dívida dela. E uma dívida de R$500, né?
É por isso que eu falo, o brasileiro gosta de pagar suas contas. Às vezes, às vezes por um problema ou por outro, ele não consegue pagar no prazo certo, mas ele gosta, o brasileiro é um bom pagador. E aí ela procurou o passe para fazer a operação inversa, né? Porque normalmente você entende que o credor vai chamar o devedor, né? Mas ela, no caso, não. Ela, devedora, chamou os dois credores lá, os credores compareceram à audiência, o que é mais interessante ainda, e usaram do serviço, quer dizer, conseguiram receber dela um valor que estava perdido, né? Conseguiram receber esse valor dela e todo mundo saiu satisfeito. A proposta do passe, a proposta da conciliação é essa, é que as partes encontrem um mecanismo rápido de acordo, que seja aquilo que é possível para as duas partes e que tenha uma aceitação delas. Por isso que esse trabalho é muito bacana, né? E os números nossos, eles são muito grandes, né? O nosso passe é maior do que o passe de São Paulo. Para você ter uma ideia, nós realizamos mais audiências do que São Paulo. Nos últimos 3 anos, nós ganhamos os prêmios nacionais em função do passe. Eu mesmo fiz várias palestras em eventos que aconteceram sobre o nosso estudo, sobre o nosso caso. O Sebrae, como eu disse, o Sebrae adotou ele como um mecanismo de política pública, porque o gestor público ele tem que fazer cobrança. Ele tem por obrigação legal que cobrar. Mas às vezes, entrar na justiça, ingressar na justiça para cobrar um valor de R$500, de R$1.000, não é adequado nem para a justiça e nem para o poder público, mas ele tem que cobrar. Então nós estamos oferecendo esse serviço para ele. Lá do outro lado também, falando da questão de empresas, né? Aquelas empresas que têm lá, por exemplo, R$1.000, R$2.000, R$3.000 para serem cobrados e às vezes pensam, eu não vou ingressar na justiça porque a justiça é lenta, vai demorar 3 anos, eu não sei, vou ter gasto, vai ter que pagar para cobrar e tal, tem um inconveniente. O nosso é uma reunião, vai lá na reunião, é importante que ele vá com interesse de acertar, né, de acordar e sai de lá. A nossa história para empresas, ela gira em torno de 20%. Então, se uma empresa tem R$100.000 parado em créditos podres, ela pode correr o risco de receber 20 mil desses 100 mil. E é alguma coisa que já ajuda, né? Dinheiro é dinheiro, em qualquer momento. E se ele está parado, é melhor pôr ele para movimentar. Então, é o serviço que a gente presta lá, né? Além de outros que nós temos. Manuel, você está no seu 2º mandato, né? Foi eleito para o biênio aí de 2015, 2016, 14, né? 15. 14, 15. 14, 15. 16 tem uma nova Está no gestão. 3º ano, então você está no 3º ano de... Cumpri o 3º ano, estou indo para o 4º ano. E nesse período todo aí, é claro que nessa movimentação e associando com as suas atividades particulares, familiares e pessoais, o que você pode fazer um balanço do que agregou para você em termos de experiência de vida ser presidente da CIU por esse período? É muita coisa, né? A gente passa a conviver com mais pessoas, né? Você passa a participar mais ativamente, porque a função exige que a pessoa que está sentada na cadeira da presidência participe mais ativamente dos interesses dos seus associados, dos interesses que são da comunidade e participe ativamente, até politicamente, né? Eu não pertenço a partido nenhum, não estou em partido, eu costumo dizer que o meu partido chama Uberaba, né? Mas politicamente a entidade age através do seu presidente e eu sempre que sou convidado participo dos eventos, eu sou um ferrenho defensor do município de Uberaba. Todas as vezes que fui convidado estive com os prefeitos, participando de eventos. Nos últimos tempos nós colaboramos ativamente para a vinda da planta de amônia e para o gasoduto, né? A primeira retomada disso, que era um assunto antigo aqui em Uberaba, o gasoduto. Então, até quero te perguntar isso, porque eu soube, né, pela sua assessoria de imprensa, Carmen, que lá foi o palco, a CIU foi o palco das primeiras reuniões para tratar desse assunto lá na CIU. Vamos tomar lá atrás, né? Na década de 90, final da década de 90, falou-se em trazer um gasoduto para Uberaba quando estava falando do Gasbol, que era o gasoduto que é da Brasil-Bolívia, e teria um traçado passando por Uberaba. A CIU participou disso ativamente, né? Daquela época, mas ele ficou adormecido por um tempo. Quando agora, em 2009 ou 2010, não me recordo bem a data, nós fizemos um convite para um uberabense que é diretor da Petrobras, que é o Almir Barbaça,
ele é o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, nós fizemos um convite para que ele viesse a Uberaba, não é? Visitar as nossas instalações e fazer uma palestra. E aí, naquela época, o ex-presidente Carim convidou o prefeito Anderson, então, na época, para conversar reservadamente na sala da presidência lá na CIU, e desta conversa o Anderson puxou o Almir para saber dele qual seria a condição de Uberaba retomar essa conversa sobre o gasoduto. Eu participei dessa reunião, né? Aí o Almir disse assim, olha, só tem uma condição para você tem que falar com a Graça Forta, que na época era conhecida como a Maria do Gás, né? Porque ela era a diretora de gás da Petrobras antes dela assumir a presidência. Então o próprio Barbaça disse, olha, você não adianta falar com a Gabriele primeiro sem falar com ela antes. Aí conseguiu agendar uma visita para ela, né? E aí tinha que se construir uma hipótese de trazer o gás, porque simplesmente trazer o gás não tem que ter alguém que consuma gás em valor para pagar o investimento, né? E aí o Assis, que era o secretário de desenvolvimento na época, o Assis disse assim, ó, nós temos o maior produtor de adubos da América Latina é a nossa região, em função da Vale Fértil que está instalada aqui. Então, por que não associar, não é, uma planta de amônia com a produção de adubo da região? E aí criou-se a planta de amônia justamente para justificar a vinda do gás para Uberaba, e começou todo esse trabalho que teve também uma atuação muito importante do nosso ex-vice-presidente do Brasil, Zé de Alencar. Inclusive a planta tem o nome dele, falou o nome dele aqui agora. Mas o Zé de Alencar foi muito importante nessas decisões. Eu acredito agora que com o governo Pimentel, alinhado com o governo municipal do Paulo Pial e com a presidente Dilma, esse projeto vai se constituir. Ele Bom, já mas está em nós construção. temos aqui agora, né, infelizmente, uma repercussão muito negativa, tanto que o brasileiro fica perplexo e repercussão mundial desse escândalo da Petrobras, e aí, investigação de corrupção. Como é que você faz essa leitura desse cenário? Associada a isso, Vacília, tem uma questão pior ainda, né? O preço do petróleo despencou. O grande investimento da Petrobras que foi feito, a Petrobras tem várias linhas de atuação. Uma das linhas de atuação dela é essa parte de nitrogenados, né, da produção de amônia e de ureia. Agora, o problema da Petrobras hoje o grande problema, além do escândalo, o grande problema que a Petrobras vai enfrentar é a diminuição do preço do petróleo no mercado internacional, com uma tendência de estabilizar em baixa. Né? O petróleo no ano passado chegou quase a $100 o barril, hoje está em 49 ou 51 dólares o barril. Para você ter uma ideia, todo o investimento que a Petrobras montou para fazer, ela fez em cima do pré-sal. Para se extrair o petróleo do pré-sal, gasta-se entre 45 e 50 dólares. Então, o próprio pré-sal já começa a ficar assim, nebuloso, né? Porque como é que você tem o petróleo lá fora a 50 dólares e só para você extrair ele custa 50 dólares? Então, não vai ganhar dinheiro com isso? Quando estava a 100, estava ganhando 50 dólares, então compensava fazer essa extração. Então, a Petrobras vai ter que desenvolver um mecanismo que extraia o petróleo do pré-sal mais barato para poder concorrer nesse sentido. E há uma forte pressão agora para a redução do preço, inclusive, da gasolina, o que diminui ainda mais a capacidade de endividamento da Petrobras. Por quê? Porque a receita dela cai. Né? Grande parte da receita dela é feita em cima de combustíveis. Pra você ter uma ideia, essa diminuição do preço do petróleo em níveis mundiais, ela vai tirar dos produtores de petróleo 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Se permanecer por um ano nesse preço, né, esse dinheiro fica no bolso do consumidor. Mas olha, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, você tira a capacidade de investimento de muitas empresas que são da área petrolífera. Então a Petrobras deve fazer um ajuste, né? Eu acredito que ela deverá ter que se desfazer de alguns negócios dela, e talvez um dos negócios que ela tenha que se desfazer seja a área de fertilizantes, transferindo isso talvez para a Vale, que é uma outra empresa que o governo brasileiro tem um grande poder dentro dela, e deixando que a Vale assuma essa responsabilidade sobre adubo, que é importante para nós, né?
Há uma previsão de recorde de safra no Brasil agora, com 200 milhões de toneladas para o ano que vem, para este ano agora. Fechar, então, um recorde absoluto de produção de grãos, mas a produção de grão depende de adubo. Então, se a gente não tiver o adubo, não tem produção. É por isso que eu acho que a planta nossa de amônia, ela é estratégica nesse sentido. Mesmo que o custo dela seja elevado, o investimento nela é necessário para que nós tenhamos uma diminuição da dependência internacional de adubo. Essa foi uma briga que eu sempre tive comigo. Eu falei assim, a gente quando vai fazer um investimento, e o governo tem essa prerrogativa, ele faz o investimento porque é necessário, e ele faz um outro investimento que de repente pode dar resultado. Mas esse investimento da planta de amônia nossa aqui, ele é extremamente necessário. E o gás para a nossa região, ele vem de uma maneira ou de outra. Porque a nossa ou de São Paulo região... ou de Betim? Oi? Ou de São Paulo ou de Betim? Eu acredito que ele venha de São Carlos. De São Carlos. A minha aposta. Betim, desde quando o governo anunciou essa proposta de Betim, eu duvidava dela porque o custo é muito alto. Não tem um projeto e ela não atende a planta de amônia porque ela não consegue chegar aqui até o ano que vem. Nosso tempo está quase esgotando, mas eu ainda quero aqui amadurecer um pouco mais nessa pauta, extrair um pouco mais mesmo dos seus conhecimentos, até porque você se revela uma pessoa, um empresário e uma pessoa mesmo, assim, extremamente organizado, disciplinado com as suas coisas, com a sua vida. E eu também já acompanhei numa entrevista da G. Alves, que foi para o Jornal da Manhã, essa sua disciplina, que eu não sei se eu posso chamar aqui de metódico, né? Chega a ser doente. Não sei, mas como é que é isso, essa organização que você tem, assim, extrema na sua vida pessoal? Dá um exemplo para a gente, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Associação comercial, né? O meu desempenho como profissional, eu sou um profissional da área contábil, eu tenho uma empresa contábil e tenho a atividade como presidente da associação comercial. Então, eu sou contador e estou presidente da CIU. Eu preciso dividir meu tempo para poder atender essas duas demandas, né? Então, como eu faço a divisão? Normalmente, pelo período da manhã, eu trabalho na minha empresa, onde eu faço recursos para pagar minhas contas, e no período da tarde eu dou o meu tempo, porque o cargo de presidente da CIU ele não é remunerado, né? Não tem ajuda de custo, não tem remuneração nenhuma, é um trabalho voluntário. Então, eu trabalho de manhã para mim e à tarde para a associação. Eventualmente, um período em que eu tenha que trabalhar de manhã na associação, em função de algum compromisso que eu tenha assumido, eu vou trabalhar no outro período para mim. Então, eu faço uma divisão e, normalmente, eu deixo um período também para ficar com a família. Então, normalmente o fim de semana é por conta da família. Então, a programação do fim de semana é por conta, normalmente, da minha família. Essa é uma divisão metódica e eu procuro cumprir isso à risca, né? Além de outros rituais que eu tenho ao longo do dia todo, né? E por isso que eu te faço passar a ser uma mania e eu preciso tomar cuidado para que isso não vire uma doença, né? A questão de organização dos meus papéis, de organização dos meus negócios. Gavetas do escritório, para facilitar também a sua... Tudo organizado, né? Otimizar o seu tempo. Eu disse assim, se você perguntar para mim onde é que está alguma coisa minha agora, eu te falo, olha, abre a segunda gaveta, a terceira gaveta da minha mesa, ou está no meu armário lá na minha casa, eu sei onde estão todas as minhas coisas, porque eu sempre guardo elas no mesmo lugar e não preciso ficar procurando, né? Então eu já sei onde estão todas as minhas roupas, as minhas chaves, os meus relógios, a caneta, eu sei onde está tudo guardadinho, porque está sempre guardado no mesmo lugar. E aí de alguém que mexer. A sua atividade, é claro que ela eleva um nível de estresse, porque você lida com equipe, né? Lida com equipe, com todo esse aparato, com toda a comunidade, com as instituições classistas e políticas também. Todos nós procuramos, assim, digamos, uma válvula de escape. Você procura como tem alguma dedicação à arte, ao esporte? Eu soube que você faz leitura da Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. Eu hoje estou em Samuel 10. Eu comecei a ler a Bíblia em maio, eu leio um capítulo por dia. É uma questão, por que eu leio um capítulo por dia? Eu sou muito ansioso. E aí é uma maneira que eu encontrei de regular a minha ansiedade. Eu já estou lendo ela pela quarta vez. Lendo um capítulo por dia, você demora 3 anos e poucos para ler a Bíblia toda, um capítulo por dia, e eu já estou lendo ela pela quarta vez. Pela quarta vez? Quarta vez.
não sequencial. Às vezes eu dou um tempo, paro e depois eu volto. Você falou da questão... Porque você é religioso? É por uma questão da religião ou só para... Eu acredito em Deus. A Bíblia foi uma maneira que que algumas pessoas que escreveram ela encontraram de narrar alguns efeitos que Deus fez. Tem muita coisa lá que é barbárie, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa para ser extraída dela, né? A gente tem que aprender com os erros das outras pessoas para que não aconteçam novamente. Então leio ela todos os dias. Mas eu quero voltar a um negócio pessoal. Você falou de pessoal, né? E aí eu vou fazer um elogio, inclusive, a você, né? Se você, eu trabalho muito bem com mulheres. Na minha empresa, eu tenho, se você for lá, eu tenho, hoje estou com 18 pessoas. Das 18, 16 são mulheres e dois homens, né? Na associação comercial, todas as pessoas que estão à minha volta, até nós fazemos uma reunião na segunda-feira, na mesa só senta mulher comigo. Eu trabalho muito bem com mulheres, né? Muito melhor do que com homens, né? Então, eu acho que daí está um dos motivos do porquê eu consigo realizar tantas coisas, né, com as mesmas 24 horas que todo mundo tem por dia. Porque a mulher é mais dedicada ao seu trabalho, ela é mais compromissada com as suas atividades, né, e desempenha o seu papel de maneira mais eficiente do que o homem. Não estou subjugando. É lógico que não estou querendo com isso dizer que os homens são muito displicentes, são muito pouco trabalhadores. Não, os homens são trabalhadores, mas o que eu percebo das mulheres é que elas se dedicam mais às atividades, têm mais concentração nas atividades, e a minha atividade como contabilista exige uma concentração muito forte, né? Então eu me dou muito bem com isso. E para relaxar mesmo, eu gosto de assistir filme, né? E assisto muitos filmes, especialmente de ação, porque aí eu acho que eu jogo fora a minha sensação o meu estresse, né, da pressão que a gente sofre diariamente, e também eu gosto de ouvir música, né, e passar o tempo vago com a família. Viajo bastante, então acho que eu consigo me relaxar e desestressar com muita facilidade. Bom, então, enquanto mulher, tenho que agradecer mesmo, assim, em nome de todas elas, esse reconhecimento, né, à sabedoria e à atitude feminina que você valoriza tanto. E eu quero fazer uma última pergunta, que é uma parceria super bacana que a CIU tem, que é com a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, que é presidida pelo escritor, historiador, pelo jornalista Jorge Alberto Nabuti, né? E vocês têm uma parceria muito boa. Essa parceria traz que tipo de benefício para as duas entidades? Olha, no Brasil investe pouco em cultura, né? Nós deveríamos investir mais em cultura. E foi uma maneira que nós encontramos de proporcionar isso para a comunidade. A academia ela estava sem publicar a sua revista, né? E nós encontramos uma solução para isso. Essa solução demonstrou-se extremamente vitoriosa nos últimos anos, né? Nós editamos as revistas com a academia, pretendemos continuar com isso, e cada lançamento de revista é uma surpresa que a gente traz, porque a cada lançamento nós fazemos um evento, e nesse evento a gente tem peças teatrais, música, leitura de poesias. Então eu acho que valorizar a cultura é muito importante. Seguindo essa linha da Academia de Letras, que ela abriu um processo conosco, né, nós criamos agora o Imposto Ativo, um projeto que nós chamamos de Imposto Ativo, onde a CIU pretende desenvolver projetos na área de cultura e desporto, utilizando da Lei Rouanet e da LEIC, que é uma lei do Estado, onde há a possibilidade de as empresas deixarem de pagar o tributo para o Estado ou para o governo federal e investirem parte desse valor do tributo em atividades culturais e esportivas. Então, em parceria com a Prefeitura, através da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Esportes, nós vamos trabalhar isso aqui ao longo desse 2015, então, uma programação 2015. Nós temos uma programação, nós vamos apresentar projetos. E aí, qual o trabalho da associação nesse sentido? Olha, a associação tem os empresários, são aqueles que pagam os tributos.
Então, a nossa proposta é que a associação vá aos empresários, apresente os projetos da Fundação Cultural, da Secretaria Municipal de Esportes e outros projetos que houverem, e consiga sensibilizar essas empresas para que parte do valor que elas teriam que pagar de tributo, elas invistam em atividades aqui. Isso é importante para a própria empresa porque ela precisa se comunicar com a comunidade onde ela está inserida. E uma das maneiras dela se comunicar e comunicar bem com a entidade é quando ela desenvolve projeto nessa área. Então, quando traz uma orquestra, quando pega grupos regionais e provoca competição entre eles, provoca apresentação deles em bairros, em praças, né? Traz times para jogar aqui em Uberaba, times de grande expressão, ou consegue comprar equipamentos esportivos para colocar em escolas e tudo. Então a atividade é uma grande atividade. Quer dizer, a empresa o que gasta com isso? Nada do bolso dela, porque na realidade ela está abrindo mão de pagar um tributo para efetivamente investir no nome dela perante a comunidade e investir nas pessoas que estão na comunidade, né? Todo mundo ganha com isso. E um grande problema que a gente via nisso era que algumas pessoas tinham até boa vontade, mas elas não tinham, a empresa não se sentia segura de entregar esse recurso, porque depois tem que prestar contas disso. Não se sentia segura de entregar esse recurso para aquela determinada empresa ou entidade ou pessoa. E aí nós estamos oferecendo o nome da CIU para ser a capitã desse negócio e a garantidora do desenvolvimento desses projetos. Bom, nós encerramos aqui. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, a sua participação, trazendo todas essas informações para nós, né, para a Câmara Municipal e para o nosso público do programa Movimento do Canal Câmara. Muito obrigado pela oportunidade, Marcela. Agradecer também a essa nossa grande parceira, que é a Câmara Municipal de Uberaba, né? Através do nosso presidente agora, o Dutra, companheiro, irmão, amigo nosso. E agradecer a você por essa oportunidade de deixar com que a CIU venha falar um pouquinho com a comunidade de Uberaba. Nós estamos lá na CIU de braços abertos à disposição da comunidade de Uberaba. Quem quiser falar comigo não é difícil, é fácil, né? E eu estou lá à disposição para atender e poder colaborar com o município de Uberaba, colaborar com a Prefeitura, com a Câmara e com todos que vivem aqui. Muito obrigado. Eu entrevistei o empresário Manuel Rodrigues Neto, que é presidente da CIU, Associação Comercial e Industrial de Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve.